Olá, hoje nós iremos falar sobre a mastopexia com prótese. O que você precisa saber para fazer essa cirurgia? Uma coisa importante a destacar é que a prótese não levanta o peito. Se a paciente tem uma mama flácida, uma mama pitosada, uma mama caída, ela acaba precisando fazer uma cirurgia complementar à colocação de prótese. Não vai ser a prótese que vai levantar a mama, e sim a remoção do excesso de pele que vai fazer com que a mama ocupe a posição adequada no tórax, ou seja, a mastopexia. Então a mastopexia com prótese, ela varia dependendo do grau de flacidez da sua mama. Pode precisar cicatrizes menores, às vezes somente em volta da areola, outras vezes cicatrizes maiores com a resultante cicatriz em T invertido. Como funciona? Normalmente o cirurgião acaba colocando uma prótese e montando o tecido mamário em cima. Quando que está indicado, então, a utilização de uma prótese em mastopexia? Quando a paciente não tem um volume adequado ou deseja um aumento da sua mama caída. Então, se a paciente apresenta uma pitose, uma flacidez e tem uma atrofia do parênquima mamário, muitas vezes a gente acaba precisando utilizar uma prótese para devolver esse volume, essa consistência à mama e assim montar a mama novamente na posição adequada. Então, dependendo do grau de pitose da sua mama, o cirurgião irá indicar a melhor alternativa para resolver. A gente pode ver essa figura que a pitose mamária ela é classificada em alguns graus. Essa é a classificação de Renault, existem outras como a de Daniel. A mama normal normalmente ocupa uma linha superior ao sulco mamário, não existe flacidez nenhuma. Num grau inicial, a linha mamária servindo como divisor, a areola ocupa o sulco mamário, então já tem uma queda, uma flacidez leve. No grau 2, existe uma flacidez um pouco maior e o biquinho, a areola, ultrapassa o sulco mamário. Já num grau 3, a gente acaba tendo uma flacidez muito maior. Então, num grau inicial, muitas vezes a gente consegue utilizar técnicas com cicatrizes reduzidas, às vezes somente subindo a areola para a posição adequada e necessário até uma cicatriz menor, por exemplo, somente vertical ou às vezes somente em volta da areola. Já num grau 3, é quase essencial a necessidade de uma retirada maior de pele para corrigir o reposicionamento e transformar ela nessa posição normal. Com isso, acaba resultando uma cicatriz em T invertido. Aqui a gente consegue observar também os tipos de incisões, né? Então, essa incisão é em âncora ou a cicatriz em T invertido. Aqui a gente tem a cicatriz vertical e aqui a cicatriz somente em volta da areola. Quando tem uma flacidez muito pequena, a gente pode fazer somente essa cicatriz sobre a areola, posicionando adequadamente o complexo areolo-papilar. Outra dúvida frequente que as pacientes me fazem é se vão colocar essa prótese atrás do tecido mamário subglandular ou se há necessidade de colocar abaixo da musculatura. Então aqui a gente vê aonde a gente pode colocar a prótese. Aqui seria a colocação abaixo da glândula e aqui os dois tipos de colocação submuscular. Submuscular total ou a técnica em dois planos ou dual plane. Quando que a gente decide por uma ou por outra? Basicamente dependendo da cobertura da mama nesse polo superior. Se a paciente apresenta boa cobertura, ela tem um pouco de mama que vai conseguir revestir aquela prótese para não ficar muito marcado, o cirurgião coloca a prótese e monta a mama e a prótese acaba ficando no espaço subglandular. Já nesse submuscular ou dual plane, a paciente acaba tendo
pouca cobertura. Com isso, a prótese ficaria muito evidente. Nesse caso, o cirurgião indica a colocação embaixo do músculo para dar um revestimento, uma cobertura melhor nesse polo superior e o resultado final acabar ficando mais natural. Mas da mesma forma, se retira o tecido excedente, a pele excedente. Se ajusta então o conteúdo com o continente. Um questionamento bastante comum é o tipo de implante que vai ser utilizado. Existem próteses lisas, microtexturizadas, texturizadas e de diversos formatos. Uma dúvida frequente é quanto à prótese cônica. Essa prótese cônica é utilizada para casos iniciais de flacidez. Por quê? Porque é uma prótese que tem uma base muito curta e muita projeção. Então, se a paciente tem uma flacidez muito pequena, o intuito da prótese cônica é tentar fazer com que levante aquela mama somente com a colocação da prótese, não propriamente com cicatrizes, com retirada de pele. Então, são casos de exceções, né? Outra pergunta muito frequente é saber quanto tempo vai durar essa cirurgia. Quanto tempo eu vou ter a minha mama localizada mais alta no tórax, sem flacidez? Depende de vários fatores. Depende da pele da paciente, se existe estrias, se essa pele é muito fina, com pouco colágeno. A paciente não pode ter grandes variações de peso, então se a paciente flutua muito no peso, no pós-operatório, engorda 10 quilos, emagrece 10 quilos, a gente tem que lembrar que a mama ela tem um componente gorduroso. Ela acaba engordando junto com a paciente e na hora do emagrecimento pode ter uma tendência a cair. E existe a gravidade, que é soberana, então a gente tem uma força puxando a mama para baixo. Quanto maior a mama, acaba tendo um efeito gravitacional maior e é normal ter uma pequena queda com o passar dos anos. Se a paciente se exercita fazendo corridas, ginásticas que movimentam muito o seio, isso também pode ser uma causa de resultar flacidez precoce. É muito importante o uso de um sutiã adequado de sustentação quando vai fazer essas atividades físicas e de uso rotineiro, porque se a paciente tem uma mama um pouco maior, é adequado sustentar para evitar que essa queda venha muito rapidamente. Como é a recuperação pós-operatória da paciente que fez a mastopexia com prótese? Não é diferente de uma mastopexia sem prótese. Acaba passando por aquelas etapas de cicatrização que a gente acaba precisando cuidar para não abrir o corte. No processo inicial inflamatório pode ter um desconforto, uma dor leve que é passível de resolver com analgésico simples. A gente procura evitar movimentos bruscos. Com o passar do tempo, a cicatriz vai ganhando mais resistência e suportando um pouquinho mais essa movimentação. Mas, em média, a paciente consegue retornar às suas atividades por volta de 2 semanas, consegue dirigir mais ou menos por volta de 2 semanas e a atividade física vai progressivamente iniciando com os membros inferiores, caminhadas, e depois de 2 meses ela pode fazer o seu exercício normal com os braços, também utilizando força, já tendo uma cicatriz com maior resistência, evitando assim que ela vá se alargar. Um aspecto importante é entender se essa cirurgia atrapalha uma amamentação futura. Obviamente, a maioria das cirurgias de mastopexia são feitas após um período de amamentação, um período de gestação, enfim. Mas se a paciente porventura tiver uma nova gestação, ela pode sim, normalmente, amamentar. Porque nessa cirurgia, a gente acaba não desligando a areola, o bico dos seus ductos. A gente corta normalmente o polo inferior da mama. Então, sim, se reduz a quantidade de tecido, de glândula, e acaba podendo ter uma diminuição do leite, da lactação, mas não interfere propriamente dito na lactação.
Claro, se a paciente apresenta uma pitose muito acentuada, com o biquinho uma distância muito longa do local apropriado, adequado e estético, o cirurgião vai acabar precisando dobrar muitos tecidos para conseguir levar aquela areola para a posição estética. Nesse caso, sim, pode acontecer uma dificuldade por compressão dos ductos naquele local. Mas, em geral, a mastopexia não tem uma subida tão grande, diferente de uma mamoplastia redutora, que a subida da areola é bem maior. Nesses casos, perfeitamente consegue amamentar no pós-operatório tranquilamente, independente do uso de prótese ou não. Porque a prótese não vai ser colocada dentro da mama, ela é colocada atrás da glândula ou até atrás do músculo. Então a prótese não interfere em nada a lactação, e sim a técnica utilizada para subir a areola para a posição adequada. Então, se você tem mais dúvidas a respeito da mastopexia com prótese, deixe nos comentários que a gente procura fazer novos vídeos para tentar esclarecer todas as suas dúvidas pertinentes à cirurgia plástica. Um grande abraço a todos!